Nós nos recordamos da aliança que o Senhor fez com Noé, quando daquele que foi o primeiro grande dilúvio, por conta do pecado do homem, e o Senhor permitiu que chuvas torrenciais caíssem sobre a terra, para que toda a humanidade ela fosse morta, para que a terra renascesse por intermédio da família de Noé. Quando aquilo aconteceu, foi o Senhor Deus que falou a Noé e a sua família e disse: eis que eu agora faço uma aliança convosco, a qual não mais farei tal coisa enquanto vocês ainda estiverem em terra. E, amados, quando nós vemos que esta aliança não foi firmada meramente com palavras, mas é por isso que nós temos o arco-íris sempre após a chuva, para demonstrar que sempre que a chuva for a cair, há uma limitação sobre o seu agir, porque Deus assim o determinou. Isso é que, como povo de Deus, e sendo conhecedores dessa aliança, quando nós, como moçambicanos, contemplamos aquilo que acontece na nossa nação, de chuvas torrenciais que trazem destruição, trazem morte, trazem toda sorte de situações adversas, nós aqui temos a devida autoridade de recorrer à aliança que Deus fez com o homem e diante de qualquer maquinação diabólica para igualmente fazer com que chuvas caiam sobre a nação moçambicana desta forma torrencial, nós temos como apelar àquele vínculo inquebrável que é a aliança que Deus fez com os homens e dizer diante de todas as forças da natureza: cessa agora, porque o Senhor Deus já assim havia dito. Alianças que dependem daquilo que é a obediência humana. Porque Deus diz quando que um homem faça uma coisa, e se você acata com aquela que é a orientação do Senhor, então você vai se tornar beneficiente daquilo que Deus mesmo disse que ele iria fazer. Por isso, amados, é muito importante, quando a palavra de Deus lhe é pregada, preste atenção para que você esteja alinhado com aquilo que é a orientação de Deus, porque se estás dentro da orientação de Deus, tornas-te beneficiente das bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus não caem de forma aleatória, vão para aqueles que são obedientes. Mas, irmãos, se eu lhe disser que existe uma aliança que é ainda melhor que todas estas alianças que nós aqui falamos, e é a aliança que nos foi firmada no sangue de Jesus. Porque esta aliança, amados, é o certo eterno, segundo Hebreus 13, onde ali nos demonstra que por causa do pecado que o homem cometeu e foi ele sujeito à morte, porque Cristo morreu, derramou o seu sangue, e por intermédio disso nós já não precisamos fazer a expiação ou o pagamento dos nossos pecados por intermédio de cabritos, de galinhas, de bois, ou seja, o que for, mas porque Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado, aquele que nunca pecou, veio à terra, morreu por mim e por ti, e ressuscitou. E por causa do grande preço, do sangue que pagou, por causa disso, este concerto, esta aliança é perpétua e é perfeita, e todos quantos estão debaixo desta aliança estão cobertos, santificados e são beneficientes de todas as bênçãos celestiais, terrenas e aquelas que são futuras. Quem crê comigo diz amém. Porque o que acontece, meus irmãos, é que muitos compreenderam a tecnologia espiritual que está por detrás do sangue. E em vez de obedecerem àquela que é a orientação da palavra de Deus, decidiram fazer com os seus próprios intelectos formações, pactos e alianças de acordo com os seus próprios entendimentos. E é por intermédio disso que muitos dos problemas que nós temos hoje, como nação, como família, como indivíduos, nós estamos a sofrer por causa de pactos indevidos feitos com sangue. Porque quando nós vemos, irmãos, muitos já compreenderam que no sangue existe vida. Por isso é que muitos fazem pactos de sangue, que derramam sangue de animais para poder eles garantir aquilo que é o seu futuro ou a sua prosperidade. Mas, irmão, se eu lhe disser que todo o sangue que existe na face da terra, todo este sangue é limitado e um dia tu vais ter que verdadeiramente pagar o preço após aquilo já ter cessado a sua devida função. Existe, amado, tudo quanto está na face da terra, como a traça e a ferrugem, aqui vai apodrecer, mas eu aqui venho dizer, amado, existe a aliança no sangue de Jesus, que é uma aliança que não pode ser renegada e aquele sangue jamais perde força. Por quê, amados? Porque a fonte de onde ela provém é exatamente do trono de Deus e tudo quanto de lá provém não pode acabar força. Porque te disseram, a missa já está marcada com essa tua igreja de curandeiros da Assembleia de Deus. Se tu não participares desta missa, não mais vais fazer parte desta família. Se estás aí e alguém lhe disse que já que essa situação está a acontecer porque o teu filho está com epilepsia, ou seja, o que for, e se tu não lhe deres aquele remédio que vem de Nova Mombone, então a criança há de morrer, e se tu não o deres, aí o teu marido vai te deixar porque tu estás a escolher ouvir aqueles teus pastores malucos em vez de seguir as coisas da família.
no serviço estão a apertar de um jeito. O chefe te pediu para fazer uma coisa que tu sabes que é errado, é algo que é imoral, e porque tu negaste de fazê-lo, ele então agora está a perseguir, está a apertar todos os dias. E a tua cabeça não está aqui. Mas, amados, esta escritura foi escrita há centenas, milhares de anos atrás, e é para falar para ti nesta manhã. Existe a solução, e a solução está no sangue de Jesus. Porque aqui o apóstolo Pedro fala para esta igreja, e ele aqui nos adverte que no meio dessa perseguição, no meio de tudo isto, permaneçam firmes, não falem, não acatem com a orientação que o mundo dá, mas simplesmente sigam na fidelidade de Cristo Jesus. E verão que, por intermédio do sangue de Jesus, Ele quer fazer uma obra em ti. E por intermédio dessa obra, no fim, tu vais compreender por que tiveste que passar por toda esta tribulação, porque no fim há um galardão para a glória e louvor do nome dele. Aceita passar pela prova e permita que quando saís da fornalha, Deus vai te usar para a glória e louvor do nome dele. A primeira coisa que Deus começa a trabalhar não é o teu bolso, não é a tua conta bancária, não é o teu carro, tua casa ou casamento. Ele quer trabalhar com o teu espírito. Porque a primeira e maior enfermidade que o homem tem está alojada no espírito. E se o espírito não é sarado, de nada vale ele te dar 500.000 meticais, mas vai receber em nome de Jesus. Mas se o espírito não está bom, então todo o resto não estará bom. Permita que a santificação comece no espírito. E quando ele te santifica no espírito, tu és são, tu pensas bem, tu caminhas bem e tu estás preparado para poder receber aquilo que Deus tem para ti. Aquele que é santificado no espírito não está sujeito a todos os males espirituais que estão ao seu redor. Mas aquele que está santificado no espírito não está sujeito às leis espirituais do seu local geográfico. Quem é santificado no Espírito vive debaixo de uma outra orientação. Que eu posso até vir para Moçambique como crente, ir para qualquer outra nação, Haiti ou seja o que for. E porque o meu Espírito está em Cristo Jesus, quando eu lá entrar, tudo quanto eu fizer vai prosperar. Tu não estás sujeito à maquinação daquilo que está ao redor das pessoas, porque tu foste consagrado ao Senhor Deus. E nós somos santificados pelo sangue de Cristo. E ele diz aqui no versículo 18, que diz que sabendo que tu não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que tu fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Porque uma vez que nós temos a plena compreensão daquela que foi a obra que Cristo Jesus fez em nós, então esta compreensão não fica só na cabeça. A compreensão da palavra de Deus tem que provocar uma santificação exteriorizada. Não pode dizer, eu fui à igreja, aprendi que sou santificado por Cristo, então já não vale eu fazer outra coisa, porque Cristo está no meu coração e no meu espírito. Mas se eu te disser que aqui ninguém tem visão raio-x para ver teu coração e ver o teu espírito, queremos ver o teu corpo, queremos ver a forma que vives, queremos ver a forma que falas, queremos ver a forma que comes, queremos ver a forma que vestes. Não por causa da placa da Assembleia de Deus, mas por causa de Cristo. A sua vida tem que estar alinhada com a palavra e tem que se ver a santificação que Cristo já começou a operar no teu coração. Pela compreensão do grande amor de Deus, que pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por mim e por ti, essa compreensão devia constranger os nossos corações para nós realmente querermos nos entregar ao Senhor em tudo. Porque, amados, nada nós podemos fazer para obter o favor de Deus. Tudo quanto nós fazemos é uma resposta de gratidão perante o Senhor. Por isso é que o requisito mínimo daquele que diz que crê no Senhor Jesus Cristo é viver uma vida de santidade, porque tu fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Aleluia! Irmãos, se eu lhe disser que aqueles que nós vemos a fazer as corridas das Olimpíadas, eles não correm todos os dias e não fazem as Olimpíadas todos os dias. Eles passam por um processo contínuo de obediência na dieta, obediência no treinamento, obediência na hora de dormir, obediência na hora de acordar, obediência em como beber água, obediência no que ingerir, para que quando chegue o grande dia de demonstrar a corrida, a vitória está garantida.
É isso que o Senhor quer fazer contigo, meu amado irmão, neste ano de 2026. Obedeça a toda a orientação que está aqui, e no dia que a aprovação vier para ti, acate e passe por ela, porque chegará o dia em que farás a grande colheita, e nesse dia tu não estarás em terceiro lugar. Eu não aceito menos que primeiro, porque sou filho de Deus. E se esse sangue me santificou, eu sou co-participante com a mesma vitória que ele teve lá na cruz.